Tito, capítulo 2, versículos 11, 12 e 13. Diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século de forma sóbria, justa e pia, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Esse texto, irmãos, queria que os irmãos deixassem a Bíblia aberta aí um pouquinho para a gente meditar em cada um desses versículos. Esse texto ele foi escrito pelo apóstolo São Paulo. Ele é escrito provavelmente entre o ano 60 e o ano 64. Paulo escreve esse texto numa carta direcionada a um jovem pastor, a um pastor que Paulo tinha colocado na região de Creta. A região de Creta era composta por aproximadamente 15 cidades. E Paulo coloca o Tito lá, e o Tito havia sido, pelo que nós lemos da carta e também das outras epístolas que o Tito aparece, ele havia sido ganho para Jesus pelo próprio apóstolo São Paulo, havia sido discipulado por Paulo, e agora Paulo o vê como um indivíduo que está pronto a assumir responsabilidades maiores. Então Paulo designa-o para a liderança da igreja, o pastoreio da igreja na região de Creta, e lá Paulo dá para ele uma missão, que é colocar as coisas que estão desordenadas em ordem na igreja. E Paulo vai tecer essa carta nesta ideia. É muito interessante que no segundo século da história da igreja, quando a igreja foi fechar o cânon sagrado, ela incluiu a carta de Tito exatamente no rol das cartas pastorais, tanto que quando a gente vai lendo as cartas de Paulo, nós vamos vendo que primeiro ele fala para as igrejas, e depois ele fala para os homens, para pessoas. E quando ele fala para pessoas, ele fala para essas pessoas na posição de lideranças. Essas pessoas eram líderes, sobretudo líderes de igrejas. E aí, quando ele vai falar para as pessoas, Paulo está colocando essas pessoas na posição de pastores. E por isso que estas cartas são chamadas de cartas pastorais, que envolvem 1ª e 2ª Timóteo, Tito e a carta a Filemon também, né? Filemon não seria o pastor de uma igreja, mas seria o pastor como líder de sua própria família. Então, Paulo atribui a essa carta esse teor. E a igreja cristã, no segundo século, quando foi fechar o cânon, fechar o Novo Testamento, falou: bom, essa carta de Tito aí é uma carta importante, coloque ela aqui. Mas vai colocar ela onde? Vai colocar essa carta no rol das cartas pastorais, porque ela forma pastores. E dentre as muitas coisas que Paulo vai falar na carta, que são muito úteis para todos nós, para a nossa vida cristã, nossa vida pessoal, uma das coisas que ele fala é sobre a graça de Deus. Paulo fala sobre a graça de Deus. E o que é que Paulo fala sobre a graça? A primeira coisa é sobre o significado da graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido. A palavra graça no Novo Testamento, ela vem do grego chamado de charisma. E esse charisma
é a graça, é um favor que você não merece, é uma benevolência que não se merece, é uma dádiva que não se merece, é um presente que não se merece. Quando nós olhamos para a nossa existência, nós percebemos que nós não merecíamos os nossos nomes escritos no livro da vida, nós não merecíamos a presença do Espírito Santo em nós não merecíamos pertencer ao seleto grupo de filhos de Deus, nós não merecíamos estar na igreja, nós não merecíamos os céus, nem as mansões celestiais, nem a companhia eterna com o Senhor, nós não merecíamos nenhuma destas dádivas, mas Deus, por seu muito amor, por sua generosa graça, estendeu essas benesses para nós, e nós estamos aqui por causa da graça, o favor imerecido de Deus. Eu fui favorecido por essa graça, você também foi favorecido por essa graça? Amém, glória a Deus. Graça é favor imerecido. Mas Paulo também, depois de falar sobre o que significa a graça, Paulo vai falar a respeito da manifestação da graça. Olha o versículo 11, a parte A diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado. Então Paulo fala a respeito não só do que é a graça, um favor imerecido, mas também sobre esta manifestação, porque a graça de Deus se há manifestado. A palavra manifestação aí é a palavra grega epifania. O que é epifania? Epifania é o aparecimento, epifania é a exteriorização, epifania é colocar no outdoor, epifania é mostrar, epifania é demonstrar, epifania é trazer a lume, é esclarecer, epifania é demonstrar, epifania é permitir ver. Deus nos permitiu enxergar a sua graça. Deus não guardou a graça para si, Deus não reteve a graça, Deus não ocultou a graça, Deus não revestiu a graça de mistérios, Deus não criou um invólucro na graça, impossibilitando que nós a enxerguemos. Não, pelo contrário, Deus exteriorizou a sua graça, manifestou a sua graça, expôs a sua graça, demonstrou a sua graça. Deus deixou a sua graça patente e latente na história da existência humana. A graça de Deus se há manifestado. E como é que essa graça se manifesta? Essa graça se manifesta através da pessoa de Jesus. Alguém olha para si mesmo e diz assim: eu nunca vi a graça, então eu vou te convidar a enxergar a graça na pessoa de Jesus. É na concepção virginal de Jesus que nós vemos a graça. É na infância de Jesus até os 6 anos que nós vemos a graça. Enquanto ele está ali no Egito, Deus está cuidando dele. É quando ele volta do Egito já sendo desmamado, ele volta do Egito e vai para Nazaré, a graça de Deus está sobre ele. É quando ele fica ali por 6 anos em Nazaré, até que ele aparece de novo com 12 anos, e lá com 12 anos ele está em Jerusalém, está no meio dos doutores, perguntando e também trazendo respostas. E naquele momento de Jesus, no meio dos livros, no meio dos doutores, no meio da sabedoria, no meio da intelectualidade da fé, Jesus no meio ali de perguntas e respostas, a graça de Deus está sendo manifestada ali. Depois o Senhor Jesus vai ficar ocultado dos 12 até os 30 anos, são os 18 anos do ostracismo. A palavra ostracismo quer dizer aquilo que vem de ostra. A ostra, ela está fechada, mas ela tem uma pérola dentro, e um dia aquela ostra se abre, aquela pérola sai, e aí tudo pode ser percebido. Jesus ficou 18 anos dentro do ostracismo. Naquele período, nós temos testemunhos nos evangelhos de que Jesus esteve em Nazaré, servindo a Deus junto com o seu pai, junto com a sua mãe, aprendendo a profissão de carpinteiro, exercendo o seu ministério ali inicial, aspirante, depois de forma oficial como mestre na sinagoga, de modo que aquele
naquele período ali, ele foi vendo os seus irmãos nascerem, foi ajudando na manutenção da sua família, foi crescendo. Ao contrário do que ensinam alguns livros aí, maldosos e anticristãos, que nesse período de ostracismo, Jesus teria ido para as montanhas do Tibete aprender técnicas de ressuscitação, técnicas de levitação, técnicas de curandeirismo. Isso é mentira, não é verdade? Por que é mentira? Porque o dia que Jesus foi apresentado, o povo de Nazaré e de Caná, que eram cidades vizinhas, não acreditaram. Por quê? Porque ele era apenas, até então, um homem, um garoto daquela região, e diziam assim: não é este que esteve todos os dias entre nós? Não são as suas irmãs e os seus irmãos que estiveram conosco? Ele não é filho de José e de Maria? Ele não é o carpinteiro? Ele não é o rapazinho daquela rua lá que morava ali naquela cidade de Nazaré? É verdade, para todos os olhares, ele é apenas um homem, mas no fundo, ele é o Filho de Deus encarnado entre nós. Ele é a manifestação da glória e da graça de Deus. Então ele manifesta a graça de Deus ali. Depois, com 30 anos, quando ele vem ao Rio Jordão, e ele é batizado pelo seu primo João Batista, e ele sai da água, e acontece aquilo que os evangelistas dizem: o céu se abre, o Espírito de Deus desce sobre ele, em forma corpórea de uma pomba, e ouve-se o brado de Deus dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. A graça de Deus está sendo manifestada. Ela ainda continua sendo manifestada quando o nosso Senhor vai para o deserto, e lá no deserto ele tem um enfrentamento com os demônios, mas vence os demônios pela palavra. Depois o Senhor Jesus vai para Galileia, recruta os 12, tem o primeiro ano do seu ministério, depois tem o segundo ano, o último ano, que é o ano da oposição. Finalmente ele vai à cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário ele dá os 7 brados da cruz, ele rompe dizendo: tetelestai, a obra está completa, e entrega a Deus o seu Espírito. E na sua morte, as Escrituras dizem: a graça de Deus foi manifestada a todos os homens. Mas as sepulturas não puderam retê-lo, e ele esteve 3 dias no seio da terra, como Jonas esteve dentro do grande peixe. E no 3º dia, como a morte não podia deter o doador da vida, como a morte não podia deter aquele que não tinha pecado, como a morte não era pária para ele, a morte também foi esmagada, a morte também foi vencida, e ele ressuscitou. Aleluias. E depois de ressurreto, a graça continuou sendo manifestada através de Jesus, porque ele andou, irmãos, 40 dias ressurreto. Ele andou com os discípulos 40 dias ressuscitado, e ele aparece ali cerca de 11 vezes, e ele tem um corpo que pode se alimentar, mas que também atravessa a parede. Ele tem um corpo que aparece aqui e desaparece e aparece lá, que guarda as marcas da experiência humana e da experiência da cruz, mas que também tem a glória de Deus. E depois desses 40 dias, o Senhor Jesus reúne cerca de 500 discípulos, e ele então é assunto aos céus. Diante dos discípulos, ele é elevado para a glória de Deus. E quando ele chega lá, cumpre-se o Salmo 110, que diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu coloque por estrado dos teus pés todos os seus adversários. E ele assentou-se à direita de Deus Pai. O Estevão, quando estava sendo apedrejado, olhou para o céu e viu a graça de Deus manifestada, Cristo de pé à direita de Deus Pai. É interessante, porque a Bíblia sempre fala que Jesus está sentado à direita de Deus Pai, mas quando Estevão está sendo apedrejado, ele vê Cristo de pé à direita do Pai. Por que isso? Porque quando o crente está aflito, quando o crente está entrincheirado, quando o crente está pressionado, quando há perseguições, ofensas e agruras contra o crente, Jesus se levanta em sua defesa e diz: Pai, a gente precisa fazer alguma coisa para aliviar os nossos servos, a igreja e os nossos filhos. Lamacandaramahai, Lamanaracandaramahai. Aleluia. Jesus se coloca de pé. Quando nós estamos aflitos, amargurados, ele se coloca de pé. E hoje Jesus está lá, no seu estado de glória, glorificado, com a glória que ele tinha com o Pai, ainda antes da fundação do mundo. Ele está lá. E ele
Em Hebreus capítulo 1 diz que quando ele se assentou à direita de Deus Pai, Deus ungiu com óleo da alegria. E agora, irmãos, aleluia, ele semeia alegria para nós. Aleluia, as lutas não nos paralisam, as dificuldades não nos freiam. Por que não? Porque o nosso Cristo é o Senhor de toda alegria. A nossa alegria, a nossa paz, a nossa esperança advém de Jesus, o nosso Senhor. Talvez você entrou aqui esta manhã e você esteja um pouco tristonho, talvez você esteja um pouco abalado, aflito, angustiado, talvez você esteja um pouco apequenado com alguma situação. Assim diz o Senhor para você: você tem Jesus, e Jesus é o Rei da alegria, Jesus é o dono de toda alegria, Jesus é o Senhor da alegria, Ele é o mestre da alegria, e Ele vai trazer alegria ao seu coração, Ele vai trazer paz ao seu coração. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. E agora ele está fazendo o quê? O que Jesus está fazendo agora, irmãos? Jesus está cumprindo lá 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele está intercedendo por nós. Aliás, o apóstolo São João diz assim: filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se você pecar, se acontecer, sabe, de você esquecer quem você é, um servo de Deus, temente a Deus, e você cair, né, na vala do pecado, se os seus pés se resvalarem, se você desobedecer, se você não observar a palavra, se acontecer alguma coisa, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se acontecer, o que se admite apenas em amor ao debate, né? E o crente não peca, peca sim, irmãos. Então, se acontecer, fique em paz, porque você tem junto a Deus um advogado, Jesus Cristo o justo. Jesus Cristo o justo. Eu acho interessante, pastor Peçanha, a gente tem aqui a doutora Roseni, viu o Donato aí, né, doutora Mário e outros advogados. Na nossa estrutura do judiciário, quem tem a sala ao lado da sala do magistrado é a acusação, é o Ministério Público, não é? Geralmente, quando o Ministério Público não tem um prédio à parte, ele tem um prédio, a sala dele fica no próprio prédio do fórum, né? E ali ele está perto do magistrado, né? E a gente, como advogado, defensoria ou defensores, a gente está fora, geralmente, o doutor Leandro está aí também, fora, geralmente, mas lá no céu, a estrutura do judiciário lá no céu é diferente. Quem é que está do lado de Deus Pai? Não é o representante da acusação, é o representante da defesa. É Jesus que vem e diz: eu vou falar uma coisa aqui você tem defesa, viu? Aleluias, aleluias! Levante a sua mão por gentileza, levante a sua face, levante a sua voz. É a graça, irmãos, a graça manifestada, aleluias! A graça de Deus nos é manifestada. Uramacandaramahai, Uramacandaramahai. Então Paulo fala o que é a graça. Paulo fala a respeito da manifestação da graça. Ele vai falar uma terceira coisa aí. Ele vai falar a respeito da origem dessa graça. Ele vai dizer assim: porque a graça de Deus se há manifestada. Não é a graça dos homens, não é a graça da igreja, não é a graça do clero, não é a graça dos judeus, não é a graça de um grupo seleto. Não, irmãos, é a graça bendita e maravilhosa de Deus. É em Deus que nós temos a origem da graça, é em Deus que nós temos a origem do amor, é em Deus que nós temos a origem da misericórdia, é em Deus que nós temos a origem do bem, do bom, da bondade, da gentileza. É em Deus que nós temos a origem da graciosidade, da singeleza, do cuidado, da ternura. É em Deus. Aliás, o apóstolo São Tiago vai resumir isso dizendo: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, o Pai das luzes. Se nós estamos aqui hoje, irmãos, é por causa dessa graça que não vem dos homens, vem de Deus. Tem gente que acha que está aqui por causa da sua robustez física. Eu quero dizer para você que você não está andando, comendo, bebendo, vivendo, existindo, se movendo, fazendo
plano, realizando as coisas por causa da sua própria condição física. Não é de você isso, não é por causa das suas próprias habilidades, da sua destreza, por causa da sua capacidade, por causa da sua formação, por causa da sua estrutura. Não é porque você é quem é, por causa do seu histórico familiar, ou por causa da sua dedicação e dos seus esforços. Tudo isso contribui, mas no final de tudo é por causa de uma graça que tem origem não em nós, não nos homens, mas uma graça que tem origem em Deus. É por causa de Deus, é por causa de Deus e é por causa de Deus. Se nós estamos respirando aqui é por causa de Deus. Aleluia. Se nós temos comida na nossa mesa é por causa de Deus. Se nós temos roupa sobre o nosso corpo é por causa de Deus. Aleluia. Como diz Paulo quando ele escreve como diz Paulo quando pregou lá em Atenas, e Lucas escreveu em Atos 17, Lucas diz assim: porque nele nós nascemos, nos movemos e existimos. É só nele, irmãos. É nessa graça. Você reconhece isso? Aleluia. Você pode levantar a mão e dizer: é só por causa do Senhor. É por causa do Senhor que eu estou aqui. É porque Deus tem me sustentado. É porque Deus tem me mantido. É porque Deus tem cuidado de mim. É porque Deus tem me preservado. É por causa de Deus. De modo que a minha vida tem que ser para a glória dEle, para louvor dEle, para engrandecimento dEle, para cumprir em mim os seus propósitos. Eu estou aqui para a glória de Deus, para o louvor de Deus e para, aleluia, agradecer a Deus. Tudo de Deus, é tudo de Deus, é tudo de Deus. Aleluias. O Nabucodonosor nos deixou uma trágica lição quando ele subiu lá no seu alpendre para ver ali os jardins suspensos da Babilônia, uma das glórias do mundo antigo. E ele estufou o peito e disse, olhando para o jardim e olhando também para 120 províncias, ele disse: eu construir isso. E aí na hora Deus falou: meu filho, você tem que aprender uma lição. O regente do universo não é Nabucodonosor. O regente do universo é Elohim, o Deus criador de todas as coisas. É El Shaddai, o Todo-Poderoso. É Adonai, o Senhor de tudo e de todos. E você vai aprender uma dura lição para você dar a glória a quem de direito. Você vai aprender uma dura lição. Você vai comer capim com as cabras montesas. Aleluia. Não tem histórico na humanidade de que um homem virou bicho, né? A não ser na ficção, no folclore. Mas essa história de que homem vira bicho, né, isso aí passa pela cultura hollywoodiana, pelas composições de Steven Spielberg. Mas se não for lá com Cameron Diaz e com todos os cineastas e produtores, isso não passa de conversa. Não existe. Mas naquele dia aquele homem aprendeu uma lição: que há um Deus nos céus e que tudo vem dele, é por ele e para ele. Ele foi comer capim com as cabras. Mas é interessante que Deus conservou a sua consciência. E aí lá na sua consciência, o que aconteceu com ele? Ele se arrependeu, louvou a Deus e no tempo certo Deus o restaurou. E aí ele proclamou dizendo: aqui não há um grande a não ser o Deus de Daniel, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Você pode levantar a sua mão e dizer: é pelo Senhor que nós estamos aqui. Aleluia, eu reconheço isso, é pelo Senhor. Aleluia, foi Deus que nos guardou, foi Deus que nos protegeu, foi Deus que nos abençoou. A graça é de Deus, ela é sempre de Deus. Então Paulo vai falar o que é graça, Paulo vai falar da manifestação da graça, Paulo vai falar da origem da graça, aí ele vai falar outra coisa, ele vai falar da natureza dessa graça, quando ele diz: porque a graça de Deus se há manifestado. Aí ele fala: trazendo salvação a todos os homens. A natureza dessa graça. Essa graça é uma graça salvadora. É uma graça que salva. Aleluia, uma graça, irmãos, que escreve o nosso nome no livro da vida. Uma graça que permite que vivamos a conversão. A graça de Deus, aleluia, que nos redime, nos regenera, nos faz nascer de novo.
nos sela, nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho de Deus, que nos dá o novo nome, que nos faz servos de Deus e que nos dá o Espírito Santo. Essa graça é graça salvadora. Deixa eu falar uma coisa, tem muita gente na igreja, e às vezes a gente acredita, por conta de imaginar que nós estamos imunes a isso, de que na nossa igreja não tem essa realidade, mas às vezes essa realidade se estabelece mesmo aqui, quando nós percebemos pessoas que recebem da graça de Deus muita coisa, mas não recebem o principal, que é o quê? É a salvação. A graça de Deus se há manifestado, trazendo o quê? Salvação aos homens. E você precisa se apropriar dessa salvação. Você precisa confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Você precisa receber essa graça salvadora, soteriológica, salvífica de Deus na sua vida, dizendo: Senhor, eu quero sim que o Senhor me ajude a arrumar um emprego melhor. Eu quero sim que o Senhor me ajude a conduzir meus filhos, conduzir meu casamento. Eu quero sim que o Senhor me faça prosperar em meus intentos, mas acima de tudo, o que eu quero, Senhor, é ter o Senhor como meu Deus, como o único Deus da minha vida. Eu não quero, Senhor, aleluia, ser estranho a Ti, não. Eu quero ter o Senhor, amar o Senhor, viver com o Senhor, ser tomado pelo Seu Espírito e ter a alegria, Senhor, não a alegria apenas de ter as contas pagas, não a alegria apenas de ter os meus conflitos e as minhas lutas solucionadas. Não, eu quero ter a alegria da salvação do Senhor no meu coração e na minha vida. Aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias. A salvação, a graça, ela é salvadora. Aleluias, nós temos que experimentar a salvação. Era abril de 1997, eu tinha sido criado na igreja, né? Mas na adolescência eu gostava de jogar bola, e hoje eu estou mais confundido com a bola do que de jogar bola, mas antes eu gostava só de jogar bola, e eu saí da igreja, né? Não queria igreja, negócio tal, e eu também fui disciplinado, porque eu estava jogando com a cabeça da boneca, aquelas bonecas, sabe, que a gente ganhava da prefeitura, uma bonecona desse tamanho, e minhas irmãs ganharam lá da prefeitura de Andira. E aí o que eu fiz? A gente pegava aquelas cabeçonas dela, era propícia para jogar bola aquela cabeça lá, e era durinha e tal, e a gente foi jogar onde? Na rua da igreja, que era a única rua ali do bairro que era retinha assim. O pastor chegou e parou assim, ó. Quando parou assim, ele olhou para nós e falou: tá, vê que os meninos da igreja, fulano, ciclano, tá tudo disciplinado, disciplinou a gente, né? Bom, beleza, eu mereci mesmo ser disciplinado. E aí ficamos disciplinados por causa do futebol lá com a cabeça da boneca. Tudo bem. E eu me desanimei, acabei não indo para a igreja e fiquei fora. Mas quando foi em abril de 1997, o meu irmão, o pastor Elias, estava pregando numa igreja, irmãos, que eu vou falar uma coisa para os irmãos, é daqui ali, assim, era uma garagem assim, no subsolo, numa casa ali em Jandira, e eu estava lá, quando ele pregou sobre Gideão. Olha que mensagem bonita, eu não esqueço. Ele pregou sobre Gideão, lá em Juízes 6, e o tema da mensagem é: limpe o seu quintal. E ele falava sobre o chamado de Deus para a vida de Gideão, mas que quando o Gideão foi chamado, ele quebrou os ídolos da casa do seu pai, ele destruiu os ídolos da casa do seu pai, todos os ídolos da casa do seu pai, e depois disso ele levantou um altar ao único e verdadeiro Deus que o tinha chamado. E aí ele enfatizava, né, que nós precisamos quebrar os nossos ídolos e limpar o nosso quintal. E naquele dia eu vim à frente chorando, né? Depois em 99 eu fui batizado em águas, em 2000 fui batizado no Espírito Santo e comecei uma jornada ministerial para a glória do Senhor. Irmãos, se eu der aqui o microfone, cada um vai ter uma experiência do dia que essa graça salvadora te alcançou também. A graça salvadora te alcançou. Levante a sua mão, levante a sua face, levante a tua voz, abra a sua boca e louve ao Senhor. Aleluias.
Aleluias, eu estava dando aula ali para os irmãos, pastor Idésio, e estava falando sobre o Spurgeon. Muito bonita a conversão do Spurgeon, Beth. A conversão do Spurgeon acontece quando ele tem 13 anos. E sabe onde ele está? Ele vai ouvir um pastor muito simples, não era um pastor teólogo, que depois Spurgeon se tornou, né, um homem muito poderoso, assim, intelectualmente, mas ele era um garoto, foi lá com 13 anos, e o pastor leu Isaías 45, 22. Olhem para mim, vós povos da terra, e então vocês serão salvos, olhem para mim. E ele entregou a vida dele para Jesus aos 13 anos e se tornou um pastor extraordinário, ficou conhecido na história como príncipe dos pregadores. Aleluias, glória a Deus. Essa salvação, essa graça salvadora chega para nós. Como é que ela chegou para você? Como é que ela chegou para você? Esses dias eu vi a história do John Wesley, aliás do Billy Graham, que diz que o Billy Graham foi visitar a casa do Wesley, quando todo mundo foi embora, um garoto, ele era adolescente, né? E aí foi visitar quando encheram lá o ônibus, aí os garotos, adolescentes, sempre sobra alguém, né? Fala, quem está aí? E né, quem não está? E tinha alguém que estava faltando. Quando foram lá, na sala do John Wesley, diz que no quarto dele tem perto da cama 2 marcas de joelho perto da cama dele lá, né? E diz que aquelas marcas estão lá, que era no assoalho, onde ele dobrava o joelho. E diz que aquele garoto estava com os pezinhos enfiados lá assim, né? E orando, no mesmo lugar que John Wesley orava. E aí, quem que era o garoto? Era o Billy Graham. Anos depois, ele se tornou o maior pregador do século XX. A graça salvadora, irmão, se revela para nós. Que dia que foi que você teve um encontro com o seu Deus? Que dia foi que você teve um encontro com o seu Cristo? Esse dia tem que ficar marcado na sua história. Esse dia tem que ser, aleluia, lembrado com certa frequência por nós. O dia que nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. E aí, para terminar aqui, o texto fala que Paulo explica o que é a graça, fala sobre a manifestação da graça, ele fala sobre a origem da graça, ele fala sobre a natureza da graça, e aí, para terminar, ele fala sobre a extensão da graça. Olha lá, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo o quê? Salvação. E para quem que é a salvação? Para todos os homens. A salvação não é para um grupo seleto. Deus não trabalha com a aristocracia. Deus não trabalha com a elite. Deus não trabalha, aleluias, com a classe A. Não apenas, não, senhores. Deus manifesta salvação para todos os homens. Não importa se o indivíduo é branco, se o indivíduo é negro, não importa se ele é amarelo, não importa se ele é gordo, se ele é magro, se ele é intelectual, se ele é simples na sua intelectualidade, não importa se ele tem um histórico religioso, ou se ele é um indivíduo que vem do ceticismo e do ateísmo e do materialismo, não importa se ele é um indivíduo que lutou a vida toda contra Deus, ou se ele foi um indivíduo sempre simpatizante a Deus. Quando a graça de Deus é revelada para esse homem, a graça traz salvação para ele. A graça traz salvação para ele. Aleluias, glória a Deus. A graça traz salvação para todos os homens. A graça é capaz de salvar, né? O dócil João. O João era muito dócil, não é? Ele era um indivíduo extremamente afável, amável, porque o João, a Bíblia fala que ele deitava a cabeça no peito de Jesus. Então vejam só que é um indivíduo meloso, certo? Um indivíduo pegajoso, é o Dudu. Eu sempre, quando lembro do João, eu lembro do Dudu. O Dudu é pegajoso, ele dá um beijo na gente que é igual o meu pai, dá um beijo molhado. Eu digo, Dudu, tem que ser aquele beijo seco, passa um e dá um beijo seco, né? Então ele tem aquele, o João era assim, né? O Dudu, por exemplo, ontem à noite ele foi deitar na minha cama, né? Ele vai lá, né? Lá ele está na cama, lá eu falo, gente, eu já sou grandão, aí junta esse bruta homem aqui, né? Como é que faz? Então é difícil. Ele é assim, o João era assim, e o evangelho é para ele, sim ou não? Mas o evangelho é para o Pedro também. E como é que é o Pedro? O Pedro anda armado. Pedro anda armado, irmãos, vigia com o Pedro. O Pedro anda armado, mas não está na igreja, está na igreja, mas anda armado. Mas ele não se converteu, mas essa arminha dele aqui ainda não se converteu não foi alcançado não, né? E o evangelho não é para ele também? O evangelho é para todos. O evangelho é para Paulo. E quem é Paulo? Paulo é perseguidor da igreja.
Paulo prende os crentes, Paulo mata os irmãos, Paulo promove violências severas, mas um dia ele cai diante da graça de Deus e da misericórdia de Deus. A graça é para todos os homens. Às vezes você olha para a sua família e você diz assim: esse daqui não é possível que Deus salve. Eu quero dizer para você que Jesus tem poder sim de salvar a todos. Pessoas às vezes que vivem de forma muito distante do Evangelho, muito aquém da graça de Deus, podem sim ser alcançadas pela palavra de Deus. Por isso traga essas pessoas em oração para a presença de Deus. Coloque essas pessoas diante de Deus, porque na hora certa a salvação, que é para todos os homens, ela vai alcançar essa pessoa também. Aleluias. Para a gente finalizar aqui, o versículo de número 12 diz assim: porque a graça de Deus, ela ensina-nos renunciar. Então a graça de Deus, ela não só se manifesta, ela é pedagógica. Ela ensina, ela educa, ela nos forja, ela nos forma. E ela nos ensina em quê? O texto fala assim: porque a graça de Deus ensina-nos a renúncia. Ela nos ensina a renúncia. Fala a verdade, irmãos, é fácil renunciar, sim ou não? Sejam francos, é difícil demais renunciar. É só Jesus para te dar força. É só a graça de Deus para falar: renuncia isso aí, abre mão desse negócio. Não é fácil. Não é fácil renunciar a nossa posição, não é fácil renunciar, às vezes, alguma aptidão pecaminosa que temos, não é fácil renunciar uma inclinação para um desvio moral e ético que possuímos. Não é fácil renunciar, não é fácil. Mas a graça de Deus, ela vai nos ensinando dia a dia a renunciar. Dia a dia. E você pode olhar isso na sua própria vida, que coisas que você antes não renunciava, e coisas que você antes não julgava que você seria capaz de vencer, você já venceu. Você já venceu. Você já triunfou, você já superou. Eu já contei para os irmãos aqui, eu era viciado em falar palavrão. A cada 10 palavras minhas, 12 eram palavrões, né? E eu tomei muito tapa na boca da minha mamãe, mas o tapa na boca não tirou. Eu não falava na frente dela para não tomar um pescoção, mas fora eu falava um monte. Porque enquanto você não é alcançado pela graça, essa palavra torpe fica na sua boca. Quando você vê, você já falou, né? Mas um dia eu fui percebendo esse mal, esse pecado, e Deus foi colocando no meu coração uma luta pessoal contra isso, e eu fui vendo, e aí eu percebi, eu digo: puxa vida, eu fui liberto, eu renunciei a isso por causa da graça. Talvez você tenha hoje alguma prática que você diz assim: puxa, pastor, seria tão bom, eu seria um melhor cristão se eu me livrasse dessa prática. Continua se esforçando, continua pedindo a graça de Deus, porque a graça de Deus te ajudará a renunciar. E aí Paulo vai falar para a gente renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Só que a graça não só nos ensina a retirar, ela também nos ensina a incluir. Porque não adianta eu tirar um vício e não incluir uma virtude. Jesus ensinou que quando Deus vem e liberta a pessoa, Deus vai e tira tudo que é ruim da pessoa, e a pessoa fica como uma casa vazia. Se ela não se ocupar, o que vai acontecer com ela? Aquela casa vai ser enchida de novo, vai ser preenchida de novo. E a Bíblia fala que o último estado dessa pessoa é o que mesmo? 7 vezes pior do que o primeiro. Por quê? Porque não encheu a casa. O ser humano é uma casa, ele precisa ser abrigado, seja por Deus ou seja pelo mal, mas ele precisa ser abrigado. Então nós não podemos só aprender com a graça a renunciar à impiedade, a renunciar à concupiscência. Nós precisamos também aprender com a graça a inserir virtudes. Então Paulo vai falar assim: aquele que roubava, não roube mais. Quer dizer, renuncie o vício, a prática a cleptomania, que é o indivíduo que é viciado em roubo. Viciado em roubo, tira isso e troca isso pelo quê? Por trabalho. Aí você diz: ah, pastor, mas na igreja não tem essa não, né? Na igreja tem sim. Tem irmão que leva sabonete de hotel. Ele não aguenta ver aqueles sabonetinhos, ele leva embora. Ele leva toalha de hotel, né?
leva sempre um souvenir do hotel. Aí ele fala assim, é uma lembrancinha, mas é um furtinho, viu? Mas cuidado aí, né, doutor? Dá para pegar um furto ali, não dá? Com certeza. Ah, mas isso aqui é uma lembrança de que eu tive em Israel, visitando, aleluia, o túmulo vazio de Jesus. Oh, louco, você foi visitar o túmulo vazio de Jesus e furtou o produto do hotel? Que vantagem teve essa viagem sua? Saí de lá renovado, fui batizado nas águas do Jordão. Mas e depois? Depois, eu tive que trazer lá do Cairo, no Egito, essa lembrancinha, pastor. Ah, mas você comprou lá? Não, coloquei na minha bolsa, bem enroladinho na toalha, ninguém nem viu. Só os cleptomaníacos vigiam, irmãos, pelo amor de Deus. O evangelho precisa nos melhorar. Certo ou não? Então, não é só renunciar à impiedade e à concupiscência, mas também, a Bíblia fala assim, que nós devemos encher a nossa vida de virtudes. E Paulo vai citar 3 virtudes: a virtude da sobriedade, a virtude da justiça e a virtude da piedade. É muito interessante isso. Vivamos neste primeiro século de forma sóbria. O que é uma pessoa sóbria, irmãos? Pessoa sóbria é uma pessoa lúcida. Pessoa sóbria é uma pessoa com entendimento. Pessoa sóbria é uma pessoa moderada. Pessoa sóbria é uma pessoa que faz as coisas não de acordo com o que está sentindo, mas de acordo com o que sabe. Pessoa sóbria é aquela que discute as coisas, que arrazoa, que critica. Pessoa sóbria é aquela pessoa que não é entorpecida pelo ambiente, que não é entorpecida pelas circunstâncias, que não é entorpecida pelo momento. Pessoa sóbria que mantém a sua espiritualidade intacta, a sua mente intacta, o seu coração intacto. Deixa eu dizer uma coisa para você: uma das coisas pelas quais a gente deve orar é pela preservação da nossa mente. Nós precisamos orar pedindo a Deus: Senhor, preserva a minha lucidez, a minha sobriedade, o meu equilíbrio, a minha moderação. Não deixa, Pai, eu ficar louco, não deixa eu ficar ensandecido, desequilibrado, não deixa eu ficar embriagado, inebriado, viciado, Senhor, não deixa. Senhor, toma conta da minha mente. A Joyce Meyer escreveu um livro chamado O Campo de Batalha da Mente. É aqui que você vence as guerras. E é aqui que você sucumbe também. Por isso você precisa pedir para que o Senhor, aleluia, consagre a sua mente e dê sobriedade para você, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus, pastor, o senhor fala sempre aqui a respeito, né, da mente. O senhor até faz um gesto, ele bate assim e fala da mente, para Deus guardar a mente. E é verdade, aleluias. Eu tenho minha mãezinha está com 79 anos e está com mal de Alzheimer. E ela vai se esquecendo das coisas. E eu vejo ali como é importante a mente. Agora, se a gente sair daqui e for almoçar com ela, aí você vai lá, ela fala assim: poxa vida, você não aparece aqui faz 3 meses, 6 meses, e eu estive lá no meio da semana. Aí ela vai e começa a fazer perguntas: e essa aqui, quem que é? E começa a fazer, e ela vai perdendo essa compreensão. É muito difícil isso. Mas no caso dela, ela tem lá uma enfermidade que está lutando contra, mas tem muita gente que não é laudada, mas não tem sobriedade. E muita gente dentro da igreja que age de forma irrefletida, que age pela impulsão, pelo momento. Não, senhores, não, senhores, nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós temos a palavra de Deus, e nós temos uma mente sóbria para a glória do Senhor. Uramanaracandaramahai. Me ajudem se eu errar, os irmãos podem me corrigir aqui, mas eu acho que era o filactério. Filactério, o que é o tal do filactério? Filactério não era aquele potinho, né, que os judeus usavam amarrados na cabeça? Era o filactério, era um negocinho que eles colocavam assim dentro da lei, a lei escrita, dentro de uma caixinha de couro, e amarravam aqui assim, ó. E amarravam aqui assim, é o filactério. E sabe para que serviu o filactério? Para que a mente fosse guardada pela palavra. A sua mente precisa ser guardada pela palavra. Aleluia, todo pensamento contrário, em nome de Jesus, seja repreendido pela palavra. Todo pensamento de suicídio, todo pensamento de desistência da vida, aleluia, todo pensamento de entrega das forças, todo pensamento de desistência da vida seja retirado, e que haja sobriedade, lucidez em nós, em nome de Jesus. O Amacandaramahai fala: viva de forma sóbria, de forma justa. De viver de forma justa é viver de forma a dar ao outro o que é do outro e se satisfazer com o que você tem. Isso é viver de forma
justa, sem invadir o direito do outro, sem invadir o espaço do outro, sem invadir o terreno do outro. Vivamos de forma justa. E é muito interessante que Paulo fala assim: meus irmãos, vocês não podem, falando para nós, todos nós, Paulo fala assim: vocês não podem, meus irmãos, ficarem entrando em intrigas aí terrenas. Por que não? Porque vocês vão julgar anjos. Prestem atenção, vocês vão julgar anjos. E se nós vamos julgar anjos, então se cumprirá na igreja Apocalipse 3:21, que diz: ao que vencer, dar-lhe-ei o direito de se assentar comigo no meu trono. Vai se cumprir Apocalipse capítulo 20, que diz: e então o Senhor assentou-se no seu trono para julgar os demônios e as nações, e a igreja vai estar assentada do lado lá. Veja que glória e que graça maravilhosa. Lúcifer tentou sentar no trono de Deus, Deus não deu para ele. Adão tentou sentar no trono de Deus, Deus não deu para ele. Mas Deus deu para a igreja. Para a esposa a gente dá coisas que para ninguém mais a gente dá. Sabia disso? Não. Deus dá para a noiva, aleluias, para a sua esposa, para a sua igreja. Assenta comigo no meu trono e vamos julgar anjos. Se nós vamos julgar anjos, esse treino para a justiça precisa acontecer agora. E não viver apenas de forma sóbria e justa, mas também de forma pia. A piedade aqui não é a pia onde se lava a louça, não. É a piedade aqui no sentido de pureza. Que o Senhor, irmãos, nos lave pela água da palavra, nos santifique pela água da palavra. Que nós sejamos, irmãos, aleluias, piedosos como a palavra de Deus exige de nós. A graça de Deus, aleluia, é manifestada, a graça de Deus nos ensina, e por fim o versículo 13, que fala a respeito da esperança da graça, aguardando então a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Quem já conheceu a graça? Quem está vivendo uma vida de piedade, de sobriedade e de justiça, pode encher o coração de esperança. Aleluia. Nós, irmãos, temos esperança. Nós temos esperança na manifestação do Filho de Deus. Um dia vai acontecer a parousia, que é a volta do Senhor. E quando acontecer a parousia, nós nos encontraremos com o Senhor, e nós então seremos arrebatados, e nós nos encontraremos com Ele nos ares, e nós entraremos nas mansões celestiais, e viveremos com o Senhor para todo sempre. Aí vem lá, 1 de João capítulo 3, do 1 a 4, fala assim: e quem tem em si viva essa esperança, purifica-se a si mesmo. Aleluias. Você tem em si, aleluias, vive essa esperança. Aleluias. Aleluias, glória a Deus. Qual é o problema da teologia do coaching? Que todo mundo está combatendo, e nós também não podemos nos furtar a esse nobre dever de bater na teologia do coaching. É que a teologia do coaching, ela nos força a pensar na vida só para esse mundo. Por exemplo, pastor PCSI, eu fico aqui te falando: você vai vencer, vai dar tudo certo, empreende, coloca objetivo, foco, fé, e eu vou tratando você só com esse mundo aqui. Eu estou construindo em você aquilo que Paulo fala: quem espera em Deus só para esta vida é o mais miserável dos homens. O coach é lavagem cerebral, pastor. O coach faz o quê? Ele faz que eu tenho um objetivo de comprar um carro, então ele trabalha em mim para que eu compre o carro. Aí quando eu termino o carro, eu falo: agora eu vou pensar um pouco na vida eterna, né? No céu. Não, meu filho, foca na casa. Eu trabalho pela casa. Aí, e agora? Não, agora tem a carro, tem a casa, está tudo bem. Não, meu filho, agora você tem que ter um apartamento na praia, não é verdade? Para você ver o mar. Aí então vou focar lá. Aí depois focou: e agora? Não, agora você tem que ver o campo, os passarinhos cantando, né? As flores bonitas, né? Acordar de manhã e ver aquele nascer do sol maravilhoso, aquela aurora maravilhosa. Aí foca. Aí depois, e agora? Não, agora, meu filho, você tem que viajar pelo mundo. Você já tem bastante coisa, precisa conhecer. Como é que você vai morrer sem colocar os olhos nos Emirados Árabes? Como é que você vai morrer sem ir em Ibiza, meu filho? Como é que você vai morrer sem ter andado pelas ruas de Las Vegas, meu filho? Não pode, pelo amor de Deus. Quer dizer, é a vida inteira pensando neste mundo. Não, irmãos, nós sim trabalhamos nesse mundo, construímos nesse mundo, mas o nosso coração não está aqui.
Um dia ouviremos a voz do nosso pastor. Um dia ouviremos a voz do nosso Cristo. E quando isso acontecer, nós estaremos prontos para largar tudo e para subir para o Senhor. Se isso é verdade, levante a sua mão, levante a sua face, levante a sua voz e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Está no mundo, mas não é do mundo. Aleluia. Produz tesouros aqui nessa terra, mas não se apega a essa terra. O coração físico está aqui, mas o coração espiritual não está aqui. Aleluia, porque nós não colocamos o nosso tesouro aqui nesse mundo. Nós pensamos nas mansões celestiais. Nós pensamos nas coisas que hão de vir. Aleluia, porque em certo aspecto, irmãos, o Senhor está vindo todos os dias para nós. Vai haver um dia que Ele virá coletivamente, mas Ele está sempre vindo para nós. E nós temos que ter um coração voltado para a glória de Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe, irmãos.